Oi, gente, e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a diferença de médium clarividente, de médium vidente, de médium transporte, a diferença de uma pessoa sensitiva para uma pessoa que tem uma boa intuição. Tudo isso no vídeo de hoje. E antes de mais nada, solta a vinheta. Bom, gente, eu vou explicar para vocês primeiramente o médium vidente. Bom, gente, os médiums que são videntes ou uma pessoa vidente, ela não precisa de oráculo, ela não precisa de tarô, ela não precisa de búzios para enxergar alguma coisa em uma pessoa. É diferente de uma pessoa sensitiva, tá? Uma pessoa vidente, ela enxerga e ela consegue ouvir o guia espiritual, o mentor dela. Ou seja, a entidade fica do lado porque ela tem uma energia tão boa que ela consegue escutar a entidade falando e consegue ter a visão. Então, exemplo, digamos que eu sou uma médium vidente, infelizmente eu não sou e gostaria de ser. A médium vidente, digamos que só de ela olhar em você e você fazer uma pergunta para ela, você consegue saber tudo o que vai acontecer na vida da pessoa sem oráculo, sem usar a sensibilidade, somente olhando a pessoa, pois você consegue ter uma visão geral. Então, basicamente, uma pessoa vidente, ela não precisa de oráculo, ela não precisa de praticamente nada, a não ser cuidar da espiritualidade, cuidar dos guias espirituais. Basicamente é isso, pessoas que nascem com a vidência têm muita sorte, pois é muito difícil a gente conseguir saber tudo da vida de uma pessoa somente de ver. Por quê? Porque às vezes as pessoas conseguem esconder um lado obscuro e uma pessoa vidente também consegue ter visão, ou seja, eu conheço uma pessoa e eu tenho uma visão que vai acontecer algo negativo com ela. Então, assim, existe coisas nesse sentido. Então, uma pessoa que é vidente, ela consegue ter visão sobre qualquer pessoa, sobre qualquer coisa, sem usar nenhum oráculo. Somente ouvindo a entidade e tendo a visão que a entidade passa também. Bom, um médium clarividente, uma pessoa clarividente, que é o meu caso, uma pessoa que é clarividente, é uma pessoa que necessita dos oráculos para conseguir ter uma visão, ou seja, eu preciso de um portal para me conseguir enxergar. A clarividência é um pouco também de uma pessoa intuitiva. Porque a clarividência junto com a intuição anda lado a lado. Ou seja, veio na minha cabeça, eu tô jogando carta, veio na minha cabeça que fulano é traída. Então isso é uma clarividência, pois eu senti, eu ouvi, mas não ouvi necessariamente no meu guia espiritual. O guia espiritual passou na minha mente o que eu deveria falar. Existe uma diferença, o médium vidente, ele consegue ouvir a voz da entidade. O médium clarividente consegue ouvir a voz da entidade, mas com sua voz na sua própria cabeça. Então existe uma diferença aí. E é onde os médiums clarividentes às vezes possuem alguma dificuldade, que é o meu caso. Igual nas leituras de cartas, eu tenho assim, 80% das minhas leituras são super assertivas, mas existe aquele 15, 20% que não é tão assertivo. Por quê? Porque às vezes eu não sei se aquilo que tá passando na minha cabeça é necessariamente aquilo que tá acontecendo. E tem coisas que eu acabo não falando e do fundo era tudo aquilo que eu tava imaginando. Por quê? Porque meus guias estavam aqui, estavam me ajudando, mas eu ainda sinto um pouco de dificuldade. Por isso que eu disse, eu preferia ser uma médium vidente, pois a médium vidente, ela tá vendo, ela tá ouvindo exatamente a voz da própria entidade. E isso é com um tempo. Um médium clarividente, sim, mais pra frente vira, sim, um médium vidente, mas tem que se cuidar. E uma pessoa intuitiva, todo mundo é intuitivo, tá? Ninguém é melhor que ninguém nesse quesito de intuição, a gente só precisa saber trabalhar tudo isso.
Ou seja, você tem a sua energia, as pessoas têm a dela, mas todo mundo possui um sexto sentido, uma intuição maior. Só que cada pessoa se manifesta de um jeito. Algumas pessoas precisam conversar para poder escutar, outras pessoas precisam sonhar, entendeu? Então a intuição da gente fala até mesmo através de sonho. Aí eu tenho a intuição que vai acontecer alguma coisa ruim. Então assim, a intuição ela fala de dentro. E é onde também existe algumas dificuldades de algumas pessoas de não saber se aquilo é da cabeça dela ou se aquilo é uma realidade. E a intuição, ela sempre vai vir de dentro. E a gente só vai conseguir sentir e escutar essa intuição quando a gente tá com a cabeça boa. É onde para cada pessoa se manifesta de um jeito. Existem pessoas que é muito intuitiva pro campo amoroso. Existem pessoas que são muito intuitivas pro campo financeiro. E vice-versa, entendeu? Para cada pessoa se manifesta de um jeito, mas todo mundo é intuitivo. Mas nem todo mundo que é intuitivo tem entidade, tá? E assim, o último médium também existe um médium transporte. Isso às vezes pode parecer até brincadeira, mas não é não. Muita gente é, e muita gente nem sabe que é. Médium transporte são aqueles médiums que quando dorme, o lado espiritual, o seu espírito sai do seu corpo e vai viver tudo no mundo espiritual. É onde do nada você para e pensa: eu já senti que eu esteve aqui. É onde acontece o déjà vu. Se você tem muito déjà vu, você é médium transporte. O médium transporte, igual eu tô explicando, é quando a gente dorme, quando a gente relaxa nosso corpo e de repente o nosso lado espiritual, o nosso espírito vai viver tudo que a gente tem que viver no plano espiritual. Porque quem é médium, quem trabalha com espiritismo sabe, existe o mundo real e o mundo espiritual. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo carnal que a gente vive. Então, quem é médium transporte consegue sair do mundo carnal para viver no mundo espiritual, depois volta pro corpo de novo. Aí, a hora que chega o dia de você viver aquilo, você sente como se você já conhecesse a pessoa, você sente como se você já conhecesse o ambiente. Isso é médium transporte. Ah, Lara, eu devo ter medo disso? Não. Sinais também que você é médium transporte é quando você sonha muito que você tá caindo de algum lugar. Ou quando você tá caindo do penhasco, ou quando você tá caindo da cama, ou quando você tá num labirinto. Isso é sinais que você é médium transporte. Muita gente que tem a cabeça um pouco mais ruim não consegue se recordar, mas sinais como esse faz com que você se lembre que você é médium transporte. E o último tipo de médium é a pessoa que ela é sensitiva. Eu tô citando médium, mas não necessariamente pessoas que são sensitivas, pessoas que são clarividentes são médiums, tá? Isso é só assim o termo falado. E pessoa sensitiva. Pessoa sensitiva pega, usa sua energia para buscar respostas. Então, uma pessoa sensitiva também é meu caso, que eu consigo ser uma pessoa sensitiva. A gente usa a energia para a gente conseguir ter uma noção. Então, vamos dar um exemplo. Você tá lá com a sua amiga e você tá com a energia dela, porque você tá conversando com ela. De repente, nossa, eu tô sentindo que tem alguém sendo falsa com você. Então, você tá sentindo uma energia que também vem de dentro. Mas para você sentir, você teve que estar com ela. Não foi uma coisa que você tava na sua casa e você sentiu que ia acontecer alguma coisa. Porque isso já seria uma pessoa vidente. Entendeu? Então, existe uma diferença. Existem pessoas que são tudo isso que eu falei no vídeo. Mas existem pessoas que não são tudo isso. No meu caso, eu sou médium clarividente, tenho uma boa intuição, obviamente, e sou sensitiva. Mas assim, infelizmente eu não sou vidente, mas gostaria de ser. Médium transporte, eu não sei se eu sou, mas assim, eu já tive resquícios de coisas que eu expliquei pra vocês aí no vídeo. De eu já sonhar que tá caindo, do meu corpo, do meu espírito tá voltando pro corpo. Isso acontece, mas assim, não é toda vez. Então eu já fui médium transporte algumas vezes, mas assim, é mais difícil no meu caso. Bom, gente, existe aqueles tipos de pessoa que trabalham com o espiritismo e só incorpora a entidade. Não joga oráculo, não joga nada, somente incorpora. Existe esses tipos de pessoa também. Que nesse caso também são pessoas videntes.
Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, que o vídeo não tenha ficado confuso. Mas praticamente todos esses termos são praticamente as mesmas coisas. O que muda é um pinguinho de nada. Então é só para vocês entenderem a diferença e você aí, qual médium você é. Então assim, é basicamente isso. Caso você queira aprofundar todos esses resquícios e também aproveitar todos esses dons que vocês têm, vocês precisam buscar mais conhecimento, vocês precisam buscar se aprofundar mais. Dessa forma, vocês só têm a evoluir. Agora, se deixar o dom agir com naturalidade, uma hora esse dom se perde, porque não tá tendo procedência, você não tá buscando ação, você não tá buscando ativar esse dom. Bom, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações e curtir muito o meu vídeo se você gostou. E até o próximo vídeo. When I met you in the summer, the summertime, the summertime, yeah, the summer, the summertime, yeah, yeah, yeah. When I met you in the summer.